Bom dia, segundão e primeirão CBBG 2020. Estamos aí mais uma aula das nossas aulas remotas, educação remota aí online em tempos de isolamento social. E como combinado, eu estou trazendo aqui Carolina Lira, ex-aluna CBBG, hoje em dia fisioterapeuta. Ela vai se apresentar melhor para vocês. Bom dia, meu nome é Carolina Lira, como o Nelson já falou. Estudei aqui no Batista, acho que eu fui uma das primeiras alunas, né? Fui da turma até de Tiago. E, assim, é um prazer para mim estar aqui, ajudando nesse período, né, que a gente está enfrentando, um período tão complicado. Eu sou fisioterapeuta do SERC e trabalho com crianças, setor de pediatria neurológica. E, para mim, assim, é um trabalho que eu amo e eu tenho o maior prazer. Quando eu vejo aquelas crianças chegando para mim, é o maior prazer que eu tenho, assim, paga qualquer coisa. Ah, legal. Segue a dica aí. E vamos conversar um pouco sobre as questões referentes a desvios posturais, os cuidados, quais os principais desvios posturais e os cuidados que a gente precisa ter durante esse período de quarentena, de isolamento social, já que estaremos muito tempo em frente às telas, estudando e fazendo outras atividades. A gente vai conversar também sobre a questão de ergometria, o que isso quer dizer e como essa tecnologia vai favorecer a nossa qualidade de vida nos dias atuais, certo? Vamos começar. Carol, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigadão por ter aceito o convite, porque é muito massa quando a gente vai conversar sobre algo e a gente tem um embasamento de um profissional da área, assim, dá muito mais credibilidade para a gente. Num período onde a gente vive tantas fake news, tantas informações infundadas, sem fundamentação, então é super importante que nós tenhamos essa responsabilidade de trazer para os nossos alunos informações muito bem embasadas, com assim, a segurança necessária para termos a certeza de que estamos fazendo as coisas certas. Certo, Carol? Super importante, Carol, nesse processo durante o período do estudo e toda essa correção postural, tudo mais, a gente usar os conhecidos alongamentos. Para que eles servem? Por que eles são tão importantes? Bom, os alongamentos eles vão servir para relaxar a musculatura, né? Ela vai dar um relaxamento à musculatura. E é essencial porque, assim, durante um longo período que você está lá sentado, então, assim, é necessário o alongamento. Então, é muito importante o alongamento, justamente isso, porque o que acontece com a musculatura tensa? Dor. É o que eu mais recebo. São pacientes com dor cervical, dor na lombar nem se fala, como eu já comentei aqui. Muitos pacientes. E a maioria com histórico de quantidade longa de estudo. Estão vendo, galerinha, a importância desse cuidado para manter a saúde no nível legal, no nível de, assim, aumentar a nossa longevidade. Vocês não vão precisar muito se preocupar com isso agora, mas os cuidados eles precisam começar o quanto antes, porque a vida passa rápido. Então vamos lá, explica para a gente quais são os principais desvios posturais que os nossos adolescentes vão estar mais expostos nesse período de isolamento social. O primeiro, que assim deve ter muita atenção, é a escoliose, por conta justamente da postura, da má postura, em frente ao computador, em frente ao telefone. Então, esse é um dos principais. O outro é, que também tem muita queixa, principalmente em pessoas que estudam para concurso, é a dor na lombar, a lombalgia, que é uma hiperlordose. E a hipercifose também, que é essa postura aqui, ó, de encurvamento. Porque assim, a cifose e a lordose... Vai estar aparecendo aqui, gente, essas imagens de cada uma desses desvios que Carol está falando, vão estar aparecendo aqui, tá? A cifose e a lordose são curvaturas fisiológicas, ou seja, é normal. O que é anormal é a hipercifose ou a hiperlordose, que é um acentuamento da curvatura. Né? A gente pode ver pessoas que andam um pouquinho empinada, né? Isso daí já é uma hiperlordose. Na lombar tem a curvatura, que é a hipercifose, que é isso daqui, que isso daí é muito causado por exemplo, adolescentes que crescem muito, então tem vergonha da altura em relação aos outros. Então, geralmente acontece de ir se
anulando, né? Isso reflete na postura também. Esses são os principais desvios que a gente pode notar diante dessa má postura. Certo, Carol. E, gente, dando sequência ao que a Carol falou, a gente precisa muito ter a responsabilidade com o nosso próprio corpo em relação à nossa saúde. Então, essas dicas e esse tipo de mudança de alguns hábitos vão colaborar e muito para que a gente tenha uma qualidade de vida elevada. E assim, Carol, pegando o gancho nisso que eu falei, quais seriam as melhores maneiras, a melhor forma de evitar desenvolver esses tipos de desvios? A principal maneira é a correção postural. Ao sentar na frente do computador, já vou entrar um pouquinho na parte da ergonomia. Então, ao sentar em frente ao computador, sempre procurar o ombro, né, tá diretamente alinhado com o quadril, o joelho levemente abaixo da linha do quadril, os pés apoiados, é muito importante os pés apoiados, essa é a postura principal. Quando a gente está na frente do computador, na frente da televisão, principalmente estudando, né? Porque a gente vai lendo ou vai vendo qualquer coisa e aí a gente vai, a tendência é ir relaxando e aí vai perdendo, né, a postura. As mãos, a mesa tem que estar, o ombro não pode ficar muito flexionado, né? Tem que ver uma postura que o ombro fique relaxado. As mãos, o punho, ele deve estar em posição neutra. Ou seja, nem assim, nem assim. Nem pronado, nem supinado. Exatamente, para evitar o quê? Até inflamações, como tendinite, que é a mais comum, que a gente conhece mais. Também o monitor, é bom que esteja na linha dos seus olhos. Se for baixo, bota uma coisinha para aumentar, um livro, uma caixa, que aumenta um pouquinho o monitor e ele fique na linha dos seus olhos. Essas são as principais dicas para se manter uma boa postura durante o estudo. Excelente, Carol. E galera, presta bem atenção nisso, porque como eu tenho repetidas vezes falando para vocês, nós vivemos esse momento de isolamento social e é deveras importante, como a gente vai passar mais tempo em frente às telas, nos nossos momentos de estudo, ter esses cuidados, observar esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na nossa saúde, tá bom? Nos tempos atuais, devido a toda essa nova tendência de hábitos e costumes, nós temos escutado falar muito de uma sigla chamada LER, que quer dizer lesão por esforço repetitivo. Nos adolescentes, a LER ela se manifesta muito devido ao excesso do uso do smartphone, do celular e, assim, todo o excesso é prejudicial. Então, Carol, eu queria perguntar a você o seguinte, o que é especificamente a LER e como a gente pode prevenir esse tipo de lesão? Uma lesão por esforço repetitivo, ela causa uma inflamação nos tendões. Isso que a gente pode chamar da tendinite é um exemplo de LER, né? Então, como é que a gente pode evitar? Não só as lesões por esforço assim, repetitivo, mas assim, não mexe só nisso, mas no corpo todo. O que é que a gente pode observar em relação ao telefone? A gente pode observar que a gente mexe muito o polegar, né? Apoia o telefone, polegar, polegar, polegar. Então, é importante dar uma pausa, digamos, de 15 minutinhos ou mais, porque tem adolescente que não consegue ficar esse tempo todo sem telefone, né? Mas assim, é importante sempre estar dando uma pausa, evitar o uso excessivo, observar também a postura. Vou voltar novamente em relação à postura da cervical. A gente tem a mania de fazer isso, né? Ficar no telefone, ficar nesse padrão aqui, ó. Isso vai causando uma hiperlordose na cervical. Então, é importante observar esses detalhes, não só sobre a exposição no telefone, né, o tempo todinho, como também a postura. Excelentes dicas. E assim, gente, toda boa informação, ela traz muitos benefícios. E eu acho que essa é a minha principal missão aqui, enquanto professor de Educação Física de vocês, é trazer a boa informação para que nós possamos fazer dela um melhor uso e aumentar nossa qualidade de vida e tudo mais. Lembrando, gente, que eu já combinei com Carol
na nossa aula de segunda-feira, ela vai estar online com a gente, na nossa plataforma lá. E vocês podem fazer perguntas diretamente à Carol, que ela vai estar lá respondendo no nosso bate-papo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bastante proveitoso, como foi interessante para a gente essa interação. E até a próxima. Valeu!